Eu quero compartilhar uma palavra com você que está lá em Lucas, capítulo 8, versículos 49 e 50. Aleluia. Se tiver alto aí, Márcio, pode deixar baixinho. Se você puder aumentar só um pouquinho aqui, que eu já estou rouco, para eu poder falar um pouquinho mais tranquilo e mais longe do microfone. Lucas capítulo 8. Deixa eu abrir aqui porque todo mundo abriu, menos eu. Lucas capítulo 8. Aleluia. Obrigado, Jesus. Como é bom poder estar na tua presença, Senhor. Eu sei que muitas pessoas, Paizinho, que outrora estavam na tua casa, hoje já não estão mais, Senhor. Porque se perderam na caminhada, Jesus. Desacreditaram do teu poder, mas o meu clamor, Senhor, que esta igreja permaneça fiel. E gere em nós, Papaizinho, estratégias para que esta igreja seja uma ferramenta nas tuas mãos, para resgatar aqueles que se perderam pelo caminho, Jesus. Eu sei, Papaizinho, que os dias são maus e muitos não têm suportado as dificuldades do deserto ao qual estão enfrentando, mas eu clamo por cada um deles, Paizinho. Gera em nós sabedoria, força, Papaizinho, entendimento, para que essa seja uma igreja de resgate, Papai, onde muitos soldados feridos possam retornar à tua casa e prosseguir a caminhada, Senhor, sendo curados e moldados, restaurados por Ti, para que estejam preparados para o dia, Senhor, em que o Senhor virá. Paizinho, porque eu sei que o Senhor é aquele que tem cuidado de nós, Papai. Então meu clamor, amplia a visão dos irmãos que estão aqui pelejando na caminhada, que eles possam ter a visão deles aberta nessa noite, para que eles contemplem quão grande é o teu cuidado sobre cada um de nós, todos os dias, mesmo que tudo diga não, Papai, que eles possam entender que o Senhor é fiel para cumprir a palavra e a promessa que um dia o Senhor já liberou sobre nós. Que eles saibam, Papai, que está nas tuas mãos, que os irmãos que estão em casa me ouvindo neste momento, que eles possam entender, Papai, que tudo está nas tuas mãos, Papaizinho, que tudo está no teu controle, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos voltar um pouquinho atrás nesse mesmo capítulo 8, lá no versículo 40, vamos começar lá no 40, para a gente entender um pouquinho mais desse texto, que eu creio que já é conhecido de muitos de vocês. Se você ainda não conhece, não se preocupe, porque hoje você vai conhecer um pouquinho desse texto, e em casa depois você vai poder ler todo o contexto e conhecer um pouquinho mais. Amém? O título, se você voltar no versículo 40, talvez na sua versão vai ter um título seguinte, olha, Jesus cura uma mulher e uma menina. Embora hoje a gente não vai desprezar, mas a gente vai se atentar apenas na cura dessa menina, que vamos conhecer aqui. Versículo 40, quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. O que ele estava fazendo, queridos? Esperando Jesus. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus. O que ele fez, queridos? Ele se prostrou, ele se jogou. O sinal de se prostrar diante de alguém é quando você reconhece a superioridade dessa pessoa. Então quando Jairo se lança aos pés de Jesus, quando ele se joga diante de Jesus, ele está reconhecendo que ele era inferior a Jesus, que Jesus era superior a ele, sendo ele o chefe da sinagoga. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única, a sua única filha, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia a caminho, toda a multidão o apertava de todos os lados. Agora vamos lá para o versículo 49, que foi a primeira pedida que eu pedi para vocês abrir. Já no versículo 49 diz o seguinte: Jesus ainda estava falando, quando chegou da casa de Jairo um empregado que disse, sempre tem alguém para dar notícia ruim, né? Seu Jairo, menina já morreu, não precisa mais incomodar Jesus.
Jesus ouviu isso e disse a Jairo, olha o que Jesus disse aí no versículo 50, parte B. Jairo, não tenha medo, tenha fé, porque ela ficará boa. Espera aí, mas ela já estava morta. Agora Jesus diz, ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, e ninguém mais. Todos que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse, não chorem, a menina não morreu, ela está apenas dormindo. Aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou a mão dela e disse bem alto, menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Antes de entrar na palavra, eu queria fazer uma observação aqui desse versículo 52. O texto diz que muitas pessoas estavam ali na casa de Jairo, provavelmente parentes, amigos, pessoas íntimas dele. E quando Jesus chega com Jairo, aquelas pessoas estavam fazendo o quê? Chorando, estavam sofrendo com Jairo. Mas quando Jesus anuncia que faria um milagre, que aquela menina não estava morta, mas estavam dormindo, os mesmos que estavam chorando com Jairo, participando da aflição, agora começaram a fazer o quê? Caçoar. Aqui aprendemos uma lição, queridos, nem todos aqueles que choram conosco, nem todos aqueles que participam conosco das nossas adversidades, vão acreditar que alguma coisa acontecerá, para que a nossa vida seja mudada. O título da minha palavra, para você que quer anotar, se você não quiser anotar, você pode acompanhar depois dessa palavra, pode assistir novamente através do nosso canal. A palavra diz o seguinte: quando tudo diz que não, situações, circunstâncias, amigos, ciência, qualquer coisa, quando tudo diz que não, Jesus está dizendo para você hoje, eu posso todas as coisas. Amém? Você pode crer nessa palavra? Só esse título já precisa te desafiar nesta noite para que a sua visão seja ampliada. Sabe por quê, queridos? Porque existem muitas pessoas que já estão seguindo a Jesus há muito tempo, mas ainda não entenderam, queridos, que mesmo que tudo disser não, ainda existe esperança, porque temos Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador da vida, o dono da vida e o dono da morte. Vive quem Ele quer, morre quem Ele permite, tudo está nas mãos dEle. E quando nós entendemos, queridos, a soberania de Deus, tudo fica mais limpo na nossa mente, nós vamos compreender as coisas que estão ao nosso redor. Amém? Para a gente introduzir, nós precisamos entender agora quem era esse Jairo que chega até Jesus. Jairo era um chefe da sinagoga, alguém importante, uma autoridade judaica. A sinagoga era um lugar destinado a orações e estudo bíblico. Jairo não era uma pessoa qualquer, queridos. E interessante que Jairo, de alguma forma, reconhece, ele sendo uma autoridade, ele reconhece outra autoridade maior que ele. Ele sendo uma autoridade, ele reconhece Jesus como sendo uma autoridade superior a ele. Então, ele reconhece a autoridade espiritual de Jesus, ou no mínimo reconhece que Jesus era aquele que teria o poder para curar a sua filha. Aqui está todo o diferencial, queridos. Aqui está o diferencial entre as pessoas que apenas seguiam Jesus, entre a multidão, e as pessoas que seguiam a Jesus e conquistaram de Jesus algo. Porque se você for estudar os evangelhos, queridos, a multidão que seguia Jesus, espremia Jesus, gritava por Jesus, queria uma cura de Jesus, queria algo de Jesus, era muito grande. Mas nem todos eles alcançaram de Jesus aquilo que Jesus tinha para oferecer. Por quê? Porque Jesus não podia? Não, queridos, porque eles não entenderam verdadeiramente quem era Jesus. Amém? Jesus, porém, ouvindo, foi um dos últimos versículos que nós lemos, respondeu dizendo: Jairo, não temas, o seu servo diz para você que morreu, mas não temas, creia somente. Ele está falando para Jairo: olha, não precisa temer a morte não, porque eu sou superior à morte. Aí ele fala: olha, você precisa apenas
crer. Mas crer para Jairo ali, queridos, era crer em algo que a tradição judaica não reconhecia. Era crer em alguém que não era reconhecido como sendo o Cristo, pela religiosidade daquela época. Então quando Jesus fala para crer, ele fala: Jairo, não acredita naquilo que você pensava, não acredita naquilo que alguém está dizendo para você, não acredita naquilo que é apenas ou meramente natural. Acredite em mim, porque ela será salva. Talvez a sua versão vai estar: ela será curada. Eu quero compartilhar com você, no tempo que nós temos, 3 verdades que nós precisamos entender desse texto, que precisa fazer com que a nossa fé seja motivada, com que a nossa fé amadureça, para que nós possamos sair deste templo hoje. Você que está em casa, sair deste momento de ministração, crendo e sabendo um pouco mais quem é o Deus que você serve, porque muitas vezes a nossa visão está limitada, queridos. Muitas vezes nós falamos que servimos a Deus, muitas vezes nós estamos seguindo a Deus, seguindo a Jesus há tanto tempo, mas ainda não experimentamos coisas sobrenaturais, porque a nossa fé e a razão que nos motiva a caminhar ainda é meramente humana. Primeira coisa que você precisa entender: quando todos os recursos humanos se acabarem, você precisa crer, porque é neste momento que Deus entrará com providência. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Eu vou repetir de novo. Quando os recursos humanos, quando você olhar para um lado e para o outro e falar: acabou, não tem mais jeito, casamento vai acabar, acabou, não tem mais jeito, a minha vida financeira já foi para o brejo, acabou, não tem mais jeito, a medicina falou que eu vou morrer e pronto. Queridos, é nesse momento que você precisa colocar a tua fé em ação, porque quando tudo diz que não, o nosso Deus é poderoso para entrar com a providência e mudar aquilo que naturalmente estava condenado em algo, queridos, meramente sobrenatural, porque aquilo que é sobrenatural está apenas nas mãos do Senhor. O que é natural nós podemos fazer, o que é natural nós vamos correr atrás, mas o que é sobrenatural, queridos, não depende de mim, não depende de você, mas depende de Deus. O que cabe a nós é entender e crer que esse Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu, e aquilo que Ele prometeu, queridos, é que Ele estará comigo nos momentos de adversidades. Ele me prometeu, queridos, que quando o gigante se levantar, eu preciso crer nele, que o gigante já foi vencido por Ele. Eu preciso crer, queridos, que quando chegar o momento da cova dos leões, eu posso ficar tranquilo, que leão é natural, mas o Deus é sobrenatural, e Ele é poderoso para fechar a boca de leões, e tantas outras provas Ele já nos deu, de que Ele é Deus. O que você precisa crer, querido, ou melhor, o que você precisa entender, que Ele é o mesmo Deus ontem na vida de Daniel, que Ele é o mesmo Deus ontem na vida de Davi, que Ele é o mesmo Deus ontem na vida daquele povo que Ele tira do deserto e coloca na terra prometida. Ele é o mesmo Deus hoje, e Ele pode mudar a história da sua vida, se tão somente você crer. A história bíblica, queridos, ela se distingue sempre naquele que crê, daquele que não crê. Se você crê, você vê a glória de Deus. Se você não crê, você morre baseado nas razões ou circunstâncias que te rodeiam. É fato simples, quer você queira ou não. É assim, queridos. Toda a história bíblica é dividida entre os que creem e dos que não creem. No versículo 41, diz que Jairo era um príncipe da sinagoga. Isso significa que Jairo era um chefe da sinagoga. Sendo um chefe, Jairo era um homem de status, um homem que tinha posses, e era um homem respeitado pela sociedade daquela época. O que quer dizer? Que Jairo, antes de ir até Jesus, queridos, ele já tinha tentado muitos meios naturais. Ele chega até Jesus e fala: Jesus, a minha filha está morrendo. Quer dizer que ela estava padecendo de uma enfermidade, já estava chegando à morte. Ela não tinha sofrido, acredito eu que ela não tinha sofrido um acidente naquele dia e estava lá para morrer, não, quer dizer, ela estava enferma, e a enfermidade estava levando ela à morte, e ele provavelmente, que ele já tinha procurado todos os recursos naturais para salvar a filha dele. Provavelmente ele já tinha gasto dinheiro com médicos, provavelmente ele já tinha tido vários diagnósticos, até chegar um tempo que provavelmente, estou falando provavelmente porque a Bíblia não nos diz exatamente isso, mas nós podemos entender que possivelmente tenha acontecido de ter chegado o momento em que ela tinha sido desacreditada e falado: Jairo,
não adianta mais gastar, não adianta mais levar no médico, não adianta mais antibiótico, não adianta mais nada, ela vai morrer. Aí ele ouve falar de Jesus e vai até Jesus. Provavelmente os médicos já tinham desenganado a vida daquela criança. Amém? Sabe o momento que tudo diz não? Jesus diz sim. Talvez você está passando por este momento na sua vida, queridos. E a primeira lição que você precisa entender: já procurou todos os recursos? Já fez tudo que podia fazer? A medicina desenganou? Alguém já disse para você que você não vai conseguir? Alguém já está falando para você: para, cara, para, não prossegue não, você já é um derrotado. Jesus diz para você: prossiga sim, confie em mim, porque em mim você vai alcançar coisas sobrenaturais, queridos. Você precisa crer. Você precisa declarar isso na vida da sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Você precisa entender, queridos, quem é o Deus ao qual você serve. Ele não é um Deus que se baseia nas coisas meramente humanas. Segunda lição que você precisa aprender: quando o homem te disser acabou, Jesus diz: acabou não, confia, vai dar certo. Versículos 49 e 50, diz que quando Jairo estava com Jesus, chegou um homem de sua casa e lhe disse: olha, deixa Jesus seguir o caminho dele, não incomoda mais não, a sua filha já está morta, e você não precisa mais de incomodar Jesus. Em outras palavras, aquele homem está dizendo para Jairo: acabou, Jairo, a sua filha morreu, não tem mais jeito, esse Jesus não pode fazer nada. Porque quando aquele servo chega e diz para Jairo: acabou, não incomoda mais Jesus, aquele servo não acreditava que através de Jesus o milagre poderia acontecer. Aquele servo, tanto quanto muitas outras pessoas, inclusive aqueles que estavam chorando na casa de Jairo, eles não acreditavam que por Jesus ou por intermédio de Jesus alguma coisa miraculosa poderia acontecer. Mas é nesse momento, queridos, que o nosso Deus, Ele entra com a providência. Confie no Senhor. Amém? Olha, no verso 50, Jairo ouve uma palavra de Jesus. A palavra de quem não crê diz: incomoda Jesus mais não, ele não pode fazer mais nada, ela já morreu. Mas a palavra de Jesus no versículo 50, Jairo ouve uma palavra que penetrou a sua alma. Jairo ouviu Jesus dizer: fica tranquilo, não temas, creia, e ela será curada. Amém, queridos? Creia, a sua situação pode ser mudada. Creia, toda e qualquer enfermidade tem cura. Creia, o seu casamento tem solução. Creia, Jesus pode mudar a história da sua vida. Porém, cabe a você crer, queridos. Cabe a você levar Jesus para casa, apresentar o seu problema e entender que Ele é poderoso. Terceira lição que você precisa entender: Jesus transformou um final, ou melhor, Jesus transformou aquilo que parecia ser um fim em um começo. No versículo 54, Jesus pega na mão da menina e diz: levanta-se, menina. E a menina ressuscitou. Alguns que estavam ali zombaram de Jesus quando ele disse que a menina estava dormindo, mas Jesus mandou aquele povo sair e disse: menina, levanta. Amém? O que nós podemos entender com isso, queridos? Aquilo que humanamente parece um fim, aquilo que humanamente está decretado para ser o fim da sua vida, o fim do seu casamento, o fim da sua vida financeira, o fim da sua empresa, o fim talvez de um relacionamento, alguma coisa que foi decretada na sua vida como fim. Jesus está dizendo que Ele transforma de um fim em um começo. Amém? Jesus pega a vida daquela criança, daquela adolescente de 12 anos, que estava decretado como sendo o fim, e pega ela pela sua mão, e dá a ela o direito de ter uma nova vida a partir daquele momento. O que Jesus está dizendo para você, queridos: aquilo que parece ser um fim na sua vida, aquilo que parece ser um caos e um fim que está ao seu redor, Ele pode mudar essa história, basta você crer. É preciso jogar fora da nossa vida aqueles que não acreditam, queridos.
É o que eu disse, nem todo mundo que chora com você, nem todo mundo que sorri com você, nem todo mundo que compartilha as suas dificuldades, vão acreditar que a sua vida pode mudar. Você precisa entender, queridos, que tem momentos na nossa vida que nós precisamos entrar para o quarto, apenas com Jesus, e apenas com aqueles que acreditam na nossa vitória, e crer, e tomar posse de um novo tempo, porque aquilo que parece ser um fim, naturalmente, é um momento onde Deus vai agir na sua vida, mudar a sua história, para que você prossiga para uma nova jornada. Amém? Concluindo, queridos, que a sua fé não esteja firmada no mundo natural, pois os milagres estão reservados apenas aos que creem no impossível ou no sobrenatural. Eu vou ler de novo isso aqui, e ao final você vai dar pelo menos uns 3 ou 4 ou 50, glória a Deus. Que a sua fé, irmãos que estão aqui na igreja, que a sua fé, você que está na sua casa, não esteja firmada naquilo que você vê no mundo natural, mas que a sua fé esteja focada, esteja firmada em um Deus que não se baseia naquilo que é natural, em um Deus que não é movimentado por aquilo que é natural, mas um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode mudar a sua história, em um Deus que age no campo sobrenatural para mudar a história da sua vida no campo natural. Amém? Ele move o sobrenatural para que a sua vida naturalmente seja transformada. Ele é um Deus que move o sobrenatural para que aquilo que parecia ser o seu fim se transforme em um lindo começo de mudança, de restauração, de renovo para a sua vida e para a sua história. Toma posse dessa palavra nessa noite, meu querido. Você que está desacreditando, da sua caminhada, você que talvez chegou no momento de hoje ouvindo essa palavra, e você está olhando à sua volta e está vendo só desgraça, está vendo só derrota. As pessoas estão falando para você que você não pode conseguir mais, as pessoas estão mandando você abandonar a fé, como disseram para Ló, quando a mulher fala: Ló, Jó, já estou confundindo Ló de novo, igual alguns dias atrás. Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. E aí Deus pega aquilo que parecia ser o fim de Jó e transforma em um lindo começo, e dá a ele o direito de viver uma linda história. É o que Ele está dizendo para você hoje, queridos. Não importa o momento que você esteja vivendo, não importa o que as pessoas estejam pensando, não importa o que as pessoas estejam dizendo, não importa o que a mídia esteja jogando dentro da sua casa, você precisa crer em um Deus que age no mundo natural, mas também em um Deus que age no mundo sobrenatural, para mudar a história da vida daquele que nele crê. Feche seus olhos, Paizinho. Obrigado, Papai, por tua palavra que é viva e eficaz. Que cada um dos irmãos que ouviram essa palavra nessa noite, Paizinho, sejam impactados por tua glória. Senhor, que a tua palavra nos dias vindouros possam continuar alcançando os corações de todos aqueles que ouvirem essa mensagem, possam ter a visão ampliada, Senhor, para que eles entendam quem Tu és, para que eles conheçam um pouco mais o Teu poder, para que eles conheçam um pouco mais do Teu agir, do Teu sobrenatural, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a minha visão natural vê, infinitamente mais do que aquilo que eu apresento diante de Ti, infinitamente mais do que o campo natural me revela. Tu és um Deus que age no sobrenatural, e através do Teu sobrenatural, algo novo vai acontecer. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Fala com este povo, venha ministrar sobre cada vida o Teu poder, através da Tua palavra, que é viva, que é vida e que é eficaz. É o meu clamor nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus.